Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra, e o endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Edição de 15 de agosto de 2023, terça-feira. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera nestes dias, neste dia 15, Santo Alípio, São Tarcísio, que é padroeiro dos coroinhas, Santo Arnulfo e a Assunção de Nossa Senhora. A igreja vivencia a 19ª semana do tempo comum. Olha, a fase da lua é quarto minguante. Você que corta cabelo de acordo com a fase da lua, tem gente que planta conforme a fase da lua, não é? Faz jejum, dieta, né, no caso. A lua, então, é quarto minguante, que começou no dia 8. Estão se passando 227 dias do ano, faltam 138 dias para terminar 2023. Comemoramos neste dia 15 de agosto, a data referente à imigração chinesa no Brasil. E a comemoração litúrgica da Assunção de Nossa Senhora é transferida para domingo na Igreja Católica. É uma informação adicional para você. É o dia da informática e Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia. Tem mais também? Dia 15, dia do médico angiologista e do cirurgião vascular. É dia dos solteiros. Alô, solteiros também tem o seu dia, também podem comemorar, né? Porque tem o dia dos casados, né? Dos casais, das famílias, tem o dia dos solteiros também. Indicadores da economia brasileira: salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto. IPCA do IBGE, a inflação dos últimos 12 meses, 3,16%, divulgada em 12 de julho. Temos aqui a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, dia 11 de agosto. Café Arábica bebida dura, R$ 799. Arábica bebida Rio, 720. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 633. A saca de 60 quilos do produto em grão no mercado atacadista. Mercado financeiro, no dia 11 de agosto, o dólar fechou em alta de 0,45%, cotado a R$ 4,90. A Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,24% a 118.065 pontos. Temos aqui manchetes do único jornal que circula de forma impressa diariamente no Espírito Santo, A Tribuna. Edição do dia 10 de agosto de 2023. Parto no terminal pela segunda vez, não deu tempo de chegar ao hospital. Mãe e filha foram levadas ao hospital. Polícia descobre plano para ataque em escola. Armas e máscaras foram apreendidas com adolescente que fez ameaça. No Espírito Santo, hein? Olha que terrível isso. 2.000 pacientes têm tratamento negado e recorrem contra planos. Os planos sanitários. É picardia você ter um plano e de repente não ter o tratamento. Não é picardia? O sujeito trabalha para encardir, muitas vezes se aposenta, né? Vai lá e faz um plano para ter uma segurança e fica difícil, né? Aí tem que recorrer. Sortudo leva prêmio de 7,7 bilhões de reais. Capixabas entregam presente para o Papa. Botafogo e Verdão se classificam. Um novo visual no centro de Vitória. Prédios e galpões do novo Porto de Vitória vão ganhar reforma estrutural. Vão ganhar ainda, já estão falando de novo visual.
2 dos armazéns podem ser destinados a iniciativas culturais e as obras devem ser concluídas em maio de 2024. Edição do dia 11 de agosto, choque de ordem, apreende 28 motos, é isso mesmo? Apreende 28 motos. Beijo no trabalho pode dar demissão? É uma pergunta que está no periódico. Dono de relojoaria é espancado em loja e morre. Retorno dia 21. Como vai funcionar o novo aquaviário que voltará a funcionar a partir do dia 21 de agosto, né? O sistema terá 3 estações, sendo uma em Vila Velha, Vitória e Cariacica. Banco Central quer limitar o número de parcelas na compra pelo cartão. A instituição estuda criar uma tarifa para desestimular o parcelamento de 13 vezes, por exemplo. Também está nos planos o fim do crédito rotativo. Coluna Nutridicas. Os homens estão cuidando mais da beleza, mas será que estão ligados com a saúde? Agora vejamos aqui o que está escrito na capa do dia 12. Fala, doutor, artrose na coluna por uso excessivo de celular? Será artrose na coluna por causa do uso excessivo de celular? É um doutor que está falando sobre isso. Explode a crise no Flamengo. Olha, depois da derrota, né, do Flamengo lá no Centro-Oeste, a coisa ficou feia. Perseguição e troca de tiros na reta da Penha em Vitória, capital espírito-santense. Justiça pode tomar bens da mulher para pagar bens no marido. Determinação do Superior Tribunal de Justiça, STJ, divide a opinião dos advogados. Coluna Pop.zap. Angelina Jolie e Brad Pitt estão divorciados 7 anos depois do anúncio do fim do casamento. A papelada para, rolar demora, hein? A papelada estava rolando por aí. Papo de família. Se você não é um pai presente, mude agora para não perder uma ótima chance. Então, se você não é pai presente, mude agora. Aí você não vai perder, então, essa grande chance. Atrações para os pais em restaurantes e bares. Andrés Uaiui comanda estabelecimento em Vitória que mistura samba, choro e bossa nova com Dudu Almeida e Raimundo Machado. Agora vamos falar de espiritualidade. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, tem missa nesta terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, às 19 horas. Será presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Às 19 horas haverá também celebração da palavra, com a chegada da imagem de Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Participe! Você que está aí na região, não deixe de participar. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, segunda a sábado às 7 horas da manhã,
e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Cetades, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz.
O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Um abraço para você que segue meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos falar de Mega Sena? Mega Sena sorteia 3 milhões e meio depois de sair para 4 apostadores. Olha aí, vamos falar então, passar os dados aqui para você que acompanha o web jornal do Paulo Maciel. O concurso 2620 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 12 de agosto, no Espaço da Sorte em São Paulo, teve 4 acertadores das 6 dezenas. 2 são de Sinop, Mato Grosso, um de Uberaba, Minas Gerais, e um fez o jogo no canal eletrônico. Cada um leva mais de 29 milhões de reais. Os números sorteados foram 04, 06, 13, 21, 26 e 28. A Quina teve 404 ganhadores e cada um fica com mais de 23 mil. Os 21.667 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 613 reais. A arrecadação foi superior a 161.450.000 reais. O próximo concurso é o número 2621. Ocorre nesta quarta-feira, 16 de agosto, com estimativa de prêmio de 3 milhões e meio. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, após um aumento aí de mais de 10%, ocorrido no dia 30 de abril de 2023. É, valor novo, dinheiro entrando nos cofres da gestão petista federal. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Um abraço para você, minha saudação a você que segue meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Quero falar sobre a receptividade numa casa lotérica que atende os clientes com cafezinho no bairro São Silvano, no meu município, Colatina, região noroeste do Espírito Santo. Olha, um bom atendimento acontece na Casa Lotérica São Silvano, no bairro homônimo, na zona norte de Colatina, no noroeste capixaba.
O estabelecimento de jogos, pagamentos e recebimentos de boletos oferece diariamente o cafezinho aos seus fregueses e situa-se na Avenida Silvia Vidos, número 1046, ao lado dos Correios. A loja da Avenida Getúlio Vargas, do supermercado Extra Bom, também oferece café diariamente como cortesia. O mesmo acontece na Casa de Parafusos Unipar, na mesma via pública. É aquele negócio, né? Bom atendimento faz o freguês voltar quase sempre, né? Ou às vezes sempre. Parabéns. Minha saudação especial a você que acompanha meu endereço eletrônico, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos aqui notas importantes para falar para você. 6.000 demitidos com fechamento de lojas. Isso pode acontecer. Deixa eu ver aqui como é que eu posso mostrar. 5 mais 1, 6. Vou botar isso aqui. 6. Tá bom assim? 6.000 demitidos. É o que pode acontecer. A empresa chamada Via, proprietária das Casas Bahia, Extra.com e Antigo Ponto Frio, fechará as portas de 50 a 100 lojas. Você sabia disso? O encerramento das atividades acontecerá até dezembro de 2023. E o fato, ou seja, do corrente ano, né? O fato acarretará a dispensa, a demissão de 6.000 empregados. O anúncio foi tornado público no dia 10 de agosto de 2023. Os dados constam do relatório de resultados da firma. Puxa vida, hein? 6.000 demitidos podem ser o resultado aí desse fechamento de lojas. Descoberto cultivo de cannabis sativa na Serra. Cannabis é a maconha, a planta da maconha. Na Serra, estado do Espírito Santo. A Polícia Militar localizou um laboratório de plantação de maconha no município da Serra, na região da Grande Vitória, Espírito Santo. O serviço policial foi executado após recebimento de denúncia anônima sobre o cultivo de narcótico pelo Disque Denúncia 181. O registro foi confeccionado no bairro Residencial Tubarão. Dificuldades, olha essa notícia, para aquisição de óleo diesel. Isso já está acontecendo, hein? Os postos de combustíveis do Brasil já estão encontrando dificuldades para fazer a aquisição de óleo diesel. As distribuidoras estariam restringindo as entregas por causa de menos disponibilidade do produto no mercado interno. Há dificuldades para a compra do óleo diesel S10 e há limitação para adquirir o S500. A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, ABICOM, informou que a defasagem no valor do diesel da Petrobras é de 30%. Comparando-se com o mercado internacional. A política de preços da estatal foi alterada pela gestão federal petista, que assumiu agora em 2023, desde o dia 1º, e esse pode ser o problema, segundo informam algumas mídias eletrônicas. O deputado federal Gustavo Gaia, que é de Goiás, também criticou a ação petista na Petrobras, na empresa de petróleo, e previu situações difíceis para os brasileiros. E ele divulgou também sobre essa falta de óleo diesel em algumas regiões. Justiça interfere em partido opositor na Venezuela. A Suprema Corte da Venezuela interveio e destituiu a diretoria do Partido Comunista da Venezuela, o PCV, que atua como oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro. Minha nossa, hein? Até os comunistas estão contra os próprios comunistas. Em nota, o partido criticou o ato como ataque governamental por meio de sentença judicial arbitrária.
Se até um partido comunista está criticando o governo comunista, como é esse de Nicolás Maduro, não é? A coisa tá feia mesmo. E a gente sabe, né, que a coisa tá feia na Venezuela, onde faltam produtos até essenciais, de primeira necessidade. Alerta de bomba esvazia Torre Eiffel em Paris. Olha, após a advertência de que havia bomba no monumento, a famosa Torre Eiffel de Paris, capital da França, foi evacuada. O local é um ponto turístico internacional cujos visitantes foram retirados no dia 12 de agosto, algumas horas para que a polícia investigasse a suspeita. Veículo roubado bate em viatura da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão roubado atingiu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no estado do Espírito Santo. O veículo oficial ficou parcialmente destruído na BR-101 em Viana. O caso se deu durante tentativa de abordagem dos policiais no dia 12. Estrela Solitária vence. Olha, o Botafogo venceu. Você soube desse resultado? Botafogo derrotou o Internacional por 3-1 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Estou transmitindo para você. Com isso, o Clube da Estrela Solitária, que leva aquela estrela branca no peito, foi a 47 pontos, isolado disparadamente na liderança da Série A, com 19 jogos. A partida foi no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. É isso mesmo? Deixa eu só... É isso mesmo. Estádio Newton Santos. Botafogo venceu. Olha, tá tudo indicando que o Botafogo vai levar esse campeonato brasileiro. Quer dizer, faltam muitos jogos, mas é o que dá a entender. Um abraço para você, minha saudação a quem acessa meu endereço eletrônico no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, e no Facebook, Paulo Maciel da Rádio. No YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Notas esportivas, rubro-negro desclassificados. Olha, o Olímpia venceu o Flamengo por 3-1 no confronto de volta da Copa Libertadores e com isso os rubro-negros estão fora da disputa continental. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o meu time? É o time do meu coração. O primeiro time é o Flamengo e depois o segundo time é o Palmeiras. Ainda bem que o Palmeiras passou para a próxima fase. O jogo foi no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, no dia 10 de agosto. No jogo de ida, o Flamengo havia vencido por 1-0, mas perdeu o segundo jogo e está fora, então, da Liberta. São Paulo segue na Sul-Americana. Olha, o São Paulo Futebol Clube segue em frente na Copa Sul-Americana, ao derrotar o São Lourenço da Argentina por 2-0 no jogo de volta, pelas oitavas de final, no Morumbi, em São Paulo, no dia 10. Os São Paulinos estão agora nas quartas de final da competição. No jogo de ida, o time brasileiro havia perdido por 1-0. Olha aí, perdeu o primeiro jogo, o São Paulo, mas venceu o segundo por 2-0. Classificou-se, né? São Paulinos. Saudação a você que segue meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel. Maciel, endereço geral. Tem também o que tem arroba no início. Arroba Paulo Roberto Maciel 7919. Missa com homenagem aos pais, investidura de novos coroinhas e crítica ao aborto. Tudo isso em Colatina, numa missa. Crítica à possibilidade do STF aprovar o aborto. Se ninguém atuar com criticidade, nosso Brasil está perdido, hein?
Na missa de sábado, dia 12 de agosto, às 19 horas, com liturgia dominical, houve, além dos ritos da 19ª semana do tempo comum, a investidura de novos coroinhas. Foi uma missa muito interessante, assim, fora do rito normal, né? Essa investidura de novos coroinhas deu, né, um novo ânimo na celebração. Houve também homenagem ao Dia dos Pais. Os pais receberam um mimo da igreja, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, e também bênção a uma família enlutada pelo 7º dia de falecimento de ente querido. O padre que celebrou, que presidiu, o padre José Valdeci Romão, né, ele disse o seguinte: ele informou que o ministério dos coroinhas é um serviço ao altar, lembrando o mês de São Tarcísio, mês de agosto. Dia de São Tarcísio é dia 15, é o patrono dessas crianças, dia 15. Então agora é o dia correto, né? Mas a celebração ocorreu com a investidura dos coroinhas no sábado, dia 12. E São Tarcísio é o patrono dessas crianças que servem nas missas, dando uma importância muito maior, porque as crianças são o futuro da nossa sociedade. Na oração dos fiéis foi pedido veementemente que o Supremo Tribunal Federal não descriminalize o aborto. E houve reza, inclusive, ao fim da celebração, da oração do nascituro. Nessa oração, nessa reza, pedindo que o Supremo, o STF, não descriminalize o aborto, nessa prece pede-se que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, interceda por nossos nascituros. Interceda, minha Mãe Celestial, Nossa Senhora. Interceda por nossos nascituros, para que tenham vida plena em Jesus, Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na homilia, o presidente da celebração eucarística, padre José Valdeci Romão, teceu comentário sobre as 3 leituras, fazendo uma explanação profunda sobre os temas abordados. Ele disse que a liturgia nos mostra que Deus é grande, misterioso, inesperado e surpreendente diante da lógica do ser humano, que é limitada. Na primeira leitura do livro dos Reis, o profeta Elias vai para o Monte Horebe e procura respostas de Deus. É o monte onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? Então ele vai para lá e o Senhor não está no fogo e nem na tempestade, mas sim no murmúrio da brisa suave, de forma imprevisível. O contexto dos episódios anteriores mostra que Elias fez desafios aos falsos profetas de Baal sobre quem servia realmente ao Deus verdadeiro, e Deus mandou fogo contra os falsos profetas defendidos pela rainha Jezabel. Ela passou a perseguir Elias, que foi então para as montanhas e queria até morrer. Mas Deus falou para Elias que não iria tirar-lhe a vida, né? Já que ele tinha ainda um longo caminho a percorrer como profeta, aquele que alerta o povo sobre as mazelas da sociedade. A segunda leitura de Romanos, carta de São Paulo, apóstolo, mostra que Deus nos enviou o seu Filho, que é a comunicação do Senhor, o Verbo encarnado na história. No Evangelho de São Mateus, nós temos, no Evangelho de São Mateus, deixa eu ver o que temos aqui, Jesus revela que ele é Deus. Ele se revela como eu sou, após terminar de alimentar a multidão e ir orar. Ele então vai ao encontro dos apóstolos, que estão numa barca, sinônimo da igreja, caminhando sobre as águas, sendo confundido com um fantasma. É aí que ele diz: coragem, não tenho medo, sou eu, ou eu sou.
Deus, né? Após terminar de alimentar a multidão e ir orar. Ele então vai ao encontro dos apóstolos que estão numa barca, como eu já disse, né? E se revela como Deus que acalma o mar e caminha sobre as águas. Pedro, o principal apóstolo, num ímpeto de fé, pede para caminhar também sobre as águas. Jesus atende seu pedido, mas o apóstolo, nos momentos seguintes, tira os olhos do Senhor e começa a afundar, sendo salvo por Jesus. Fazendo uma analogia aos tempos atuais, olha o que o padre disse, né? O sacerdote disse que quando os fiéis tiram os olhos de Jesus na sua missão aqui na terra, eles começam também a afundar. O fiel está no serviço por Cristo e não por causa do padre ou de qualquer outra liderança da igreja. Quem está servindo lá na igreja, eu, por exemplo, sirvo na igreja como animador, leitor. Quando, no entanto, o cristão titubeia e pede, como Pedro, Senhor, salve-me, Jesus atende. Ele estende a mão e pergunta porque houve a dúvida. Há dificuldades no serviço, nas pastorais e movimentos da igreja, mas Jesus está ao alcance de todos que pedirem sua ajuda. Portanto, dificuldades nós teremos. Agora, tem que pedir ajuda, recorrer a Deus, porque Ele é misericordioso, Ele atende. Um abraço para você, minha saudação, para você que segue meus endereços na internet. Temos endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Quero fazer um registro aqui da história de Colatina, no século XX, né? Nós estamos no século XXI, vamos falar do século XX, o século passado. Valdomiro Costa, um violonista e sanfoneiro, acordeonista, ele esteve visitando Colatina, eu pude conhecê-lo, eu não o conhecia. Aí pude conhecê-lo, ele posou para a fotografia ao meu lado, né? Ele informou então que fez dupla com seu irmão Valdivino por volta de 1973 no programa A Hora é Boa, do meu amigo radialista veterano Zé de Almeida, em Colatina. O Valdomiro foi visto por Zé de Almeida cantando numa quermesse na localidade de São Salvador, zona rural de Colatina, e recebeu o chamado para ir ao programa radiofônico. Valdomiro teve também uma loja no centro colatinense, a Relojoaria Parisi, e ele lembrou ainda de uma dupla que comparecia na mesma época ao programa A Hora é Boa, Negrito e Bonitinho. O músico já morou no distrito colatinense de Itapina e reside atualmente em Vitória, Espírito Santo. Estive com ele e com o Davi, do bairro Ayrton Senna. Estive na rodoviária com eles. Davi, que foi me procurar para falar um pouco sobre história de Colatina. Eu falei algumas palavras dentro do que eu conheço, né? Pouca coisa. E além do Davi, do bairro Ayrton Senna, estive então com o Valdomiro Costa, violonista, quer dizer, um músico amador, que foi muito simpático. Amigos e amigas, um abraço, minha saudação a todos que acessam meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos falar aqui sobre uma catequese do padre Douglas Pinheiro. Fé, ressurreição é glorificação. O padre Douglas Pinheiro diz que Jesus Cristo, ao ressuscitar, não volta mais à vida biológica que teve antes de ser crucificado. Ele volta à vida física com seu corpo, porém este corpo já não tem as condições biológicas que nós temos agora antes da morte. Cristo não necessita mais comer, nem beber, nem dormir. Ele até come com os apóstolos, mas somente para mostrar que é um corpo físico do que pela necessidade ou fome. É um corpo absolutamente glorificado, ou seja, vive do que vive a alma, vive da graça. É o primeiro a ressuscitar dos mortos na humanidade.
é mais do que uma mera revitalização, como aconteceu com Lázaro, por exemplo. É uma ressurreição de fato. Cristo continua vivo, mas não volta para esta vida de misérias, pois seu corpo não pode mais adoecer e nem mesmo pode morrer novamente. Agora eu quero passar para vocês dizeres de um cartaz que eu vi na casa de minha irmã Mary, conversando com Deus. Pedi forças e vigor e Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas para me ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria, recebi tudo o que precisava. Minhas preces então foram atendidas. Eu gostei dessa mensagem que eu vi na casa de minha mãe e passo para vocês. Discernimento. O fiel cristão, ao receber uma mensagem espiritual, deve procurar discernir, consultando um sacerdote, por exemplo, para saber qual o espírito que está agindo nele. Então você é um fiel cristão, atenção, você recebeu uma mensagem espiritual, sobrenatural, procure o pároco, procure um padre da sua confiança, porque pode ser o Espírito de Deus, mas pode ser o espírito carnal, que nasce pagão em cada ser humano, ou o espírito do demônio. Tem que ver isso, tem que saber discernir. E olha, porque inclusive tem apostasia explícita acontecendo por aí. Há paróquias da Igreja Católica recebendo cartas de apóstatas, indivíduos que perderam a fé, viraram pagãos, ateus, e que reivindicam o seu desbatismo. Eu estava ouvindo um bispo falar, ele disse que o batismo não pode ser anulado, é um sacramento divino. A alternativa é redigir um formulário com os seguintes dizeres: declaramos que fulano de tal pediu para não constar mais na lista de batizados da igreja. Ou seja, a pessoa torna-se um apóstata. Aliás, já está se expandindo a edificação de templos de Satanás, inclusive no Brasil, com cruzes invertidas de ponta cabeça. Meu Deus do céu, é o fim do mundo se aproximando mesmo, a volta de Cristo está próxima, gente. O pagão vive do estômago para baixo. Esse que quer viver no paganismo, cultuando Satanás, vive do estômago para baixo. Comida, bebida, sexo, dinheiro, que fica no bolso ao lado do sexo. Já o cristão vive do coração para cima, bons sentimentos e a inteligência iluminada por Deus. Eu quero falar também sobre uma lamentável constatação. É para você refletir. Nós temos que refletir sempre. Reflexão boa. O feminismo masculinizou as mulheres, feminilizou os homens e imbecilizou os dois. E tudo isso aconteceu com a introdução do marxismo cultural, ou seja, a disseminação de ideias comunistas na cabeça das pessoas, pelas escolas, meios de comunicação e pessoas esquerdofrênicas em geral. Pessoal da esquerda que está com a cabeça doente. Irmãos e irmãs, vamos a reflexões. Reflexão é importante, eu quero passar para vocês aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá, acessa e você vai ficar sabendo de muitas reflexões. Opinião, resistência
ao arrependimento. Olha, tem muitos ativistas ligados ao homoafetivismo, ao homoafetividade, que são radicais e querem até mudar a Bíblia, gente. Meu Deus! Aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos ou a eles ligados reivindicam a mudança da Bíblia a fim de torná-la mais inclusiva. Isso é até engraçado, pois não se vêem bêbados, adúlteros e fornicadores também querendo mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos. Então é preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino através do arrependimento, da penitência, da conversão, jejum, esmola, oração. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Quem não quer segui-la, siga seu caminho, então. Quem não almeja a salvação eterna, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre catequese, religião. Vigário de Cristo. O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciências e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Vejam só, a opinião do Papa sobre economia, política, ciência, artes podem conter erros, não precisam ser seguidas pelos católicos, não. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá a apostasia, o abandono da crença por muitos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado, que se oporá a Deus. Está lá na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quero falar também sobre o divino mais uma vez. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, Salvador, e o Espírito Santo é o Santificador. Você sabe qual é o número de sacerdotes no mundo? O professor e escritor de História da Igreja, com mais de 100 livros, professor Felipe Aquino, escritor Felipe Aquinos, que tem uma página no YouTube muito boa, um canal no YouTube, ele informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isto significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas de todo o planeta. Olha só, diariamente 400 mil missas. Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tem algo aqui também que é interessante falar. Só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. São sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da esquerda, do espectro político da esquerda. Eles querem mesmo estabelecer
suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes, muitas das quais marxistas, comunistas, totalitárias. Nesse contexto perverso, gente, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos moderados, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Por isso, é preciso de muita oração, muita fé e jejum até. Tem coisas que temos que fazer muito jejum, o próprio Jesus disse isso. Agora, você sabia? Apenas 4 entre 10 pessoas leem notícia completa. Informação aqui, né, a título de esclarecimento sobre leitores de jornais. O jornalista Augusto Nunes informou no canal do YouTube Revista Oeste sobre algo interessante relacionado à leitura de notícias. Segundo o experiente comunicador, os dados técnicos são estes. Para cada 10 pessoas que leem uma notícia de jornal, primeira página e páginas internas, 10 leem o título, a manchete. 8 veem a foto, se há alguma foto acompanhando. 5 leem o subtítulo e apenas 4 leem o texto até o fim. Há órgãos de imprensa que escondem de forma deliberada o informe que efetivamente é importante, colocando-o no fim da matéria ou em página interna do jornal. É isso mesmo, gente. Agora, uma atitude triste, hein? A gestão federal petista do Planalto Central, em 2023, anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída no governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros do governo. Gente, a princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. E eles anulam uma Ordem do Mérito Princesa Isabel. Só Deus na causa mesmo, hein? Só Deus na causa. Agora vamos a outra notícia aqui, informação que interessa, né, para todos nós. Tudo que a gente fala aqui interessa, mas tem sempre aquelas informações que são mais centradas no assunto, como esse, por exemplo, que é social. Moças não querem ser diaristas do lar. Empregadas domésticas diaristas estão em falta em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Uma dessas profissionais diz que é preciso ser pessoa de confiança ou ter referências para ser diarista, pois o trabalho é dentro de uma residência, de um lar, muitas vezes em situação bem íntima com a família. Então tem que ser pessoa de confiança. Essa senhora já tem definidos os locais em que trabalha e quando termina o serviço combinado, vai embora para a sua casa. A diarista disse ainda que há muitas famílias precisando dessas trabalhadoras, mas as mulheres mais jovens não querem o serviço de diarista do lar, muitas das quais preferem os auxílios financeiros governamentais. Trabalhar na lavoura então, hein? Colher café, nem pensar, né? É muito difícil conseguir. Deixa eu ver mais aqui para você. Quero falar sobre dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com área territorial de 46.074.448 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. Já o Brasil tem uma área territorial de 8.510.345,540 km². Possui uma população estimada, 2021, de 213.317.639 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher, também dado de 2021. 1,76 filho por mulher, nem 2 filhos, gente.
Pensar que minha mãe teve 13, 14, 15 filhos. Minha nossa, hein? A desocupação, desemprego, está bastante alta no país em 2023. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, você sabia? Incluindo o próprio patriarca Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Informações importantes aqui para todos. Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service, aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado. Mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há pelo menos aí, deixa eu ver, uns 5 supermercados, se não me engano. É mais ou menos uns 5 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, é um termo do aramaico. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Se nós quisermos a salvação eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Queira também, meu irmão.